Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero abençoar a sua vida nesse começo de semana, nesse começo de dia, para que você seja próspero e abençoado em tudo quanto você fizer. A palavra de Deus, ali no Salmos 23, versículo 6, diz assim, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, essa é uma promessa de Deus que serve para mim e serve para você, e quando nós nos apropriamos pela fé dessas verdades, certamente nós vamos experimentar isso. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você já experimente da bondade e da misericórdia do Senhor te seguindo diariamente, mas você nunca olhou com esses olhos. Mas eu creio que a partir de hoje, quando você vê atos de bondade e misericórdia sendo entregues para você diariamente, saiba que vem da parte de Deus, porque a palavra diz também que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje eu quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso tempo de oração, e também te convidar a estar comigo lendo o texto da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Então, se você puder agora, tome comigo a sua Bíblia nas mãos e vamos ler. Eu estou com a minha aqui, você vai com a sua e vamos ler junto, meditar a palavra. Se você não puder ler agora, talvez você está ouvindo assistindo esse vídeo num lugar onde você não tem acesso, não tem problema. Eu vou deixar a referência bíblica que nós estamos lendo aqui na descrição do vídeo e você pode voltar a ver quantas vezes quiser e acompanhar a leitura. Então, assim diz a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada pessoa. Eu tenho uma convicção de que todas as pessoas já recebem, inato, de forma natural, uma medida de fé. A fé é o dom mais bem distribuído, mais assim acessível. Eu creio que todas as pessoas, elas já recebem o dom da fé. Todo mundo recebe. A grande diferença é onde e a quem nós atribuímos e colocamos a nossa fé. Muitas pessoas acreditam em si mesmas, têm a fé na própria fé. Tem pessoas que acreditam em coisas, em objetos. Tem pessoas que acreditam apenas na natureza, na força da natureza. Tem pessoas que atribuem ao universo. Essa então é uma parte assim muito interessante quando as pessoas falam assim que eu creio no universo, que o universo conspira. O universo é apenas uma obra das mãos de Deus. O universo por si só, ele não tem esse poder que às vezes as pessoas atribuem. Mas as pessoas depositam a sua fé nessas coisas. Pessoas depositam fé em outras pessoas, acreditam colocando a sua fé. Até mesmo aqueles que dizem ser ateus, que não acreditam em Deus, eles têm uma medida de fé e creem em alguma coisa, até mesmo na descrença em relação a Deus. Mas todo mundo tem uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé, porque Deus não pediria de nós que crêssemos nele se ele não nos desse antes essa medida de fé. Seria incoerente da parte de Deus chamar o homem a um relacionamento através da fé se ele já não houvesse depositado essa semente de fé no coração de cada ser humano. Outro ponto muito importante nós entendermos que a fé ela surge pequena dentro de nós. É necessário que nós venhamos desenvolver a nossa fé. Nessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz assim para nós: e assim a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a nossa fé, ela é depositada em Deus quando nós ouvimos a pregação da palavra. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós começamos a atribuir a nossa fé em Deus. Mas nesse mesmo livro, nessa mesma carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, no comecinho dessa carta, aqui o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito contundente com relação à maneira como que nós aplicamos a nossa fé. Lá no versículo 21, Romanos 1, 21 diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu. E no versículo anterior, que é no versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, todos os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, todo mundo recebeu fé. Toda a criação de Deus aponta para o Criador, e aqui o texto está dizendo, só o fato de nós não reconhecermos que houve um Criador, que nós não reconhecermos que Deus, que toda a natureza, tudo que existe, ela provém de um Deus, de um Criador. Quando nós não fazemos isso, nós estamos lançando fora a fé que nós temos, que Deus deu para nós, para que nós nos relacionássemos com Ele. Então a fé, ela é um atributo que todos nós recebemos. Digo que é mais do que um dom, mas é um atributo que todo ser humano recebe. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo traz para nós essa compreensão que todos recebemos uma medida de fé suficiente para crer que Deus existe. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós começamos a apontar a nossa fé na direção certa. Há uma passagem no Evangelho que Jesus fala assim, olha, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ou seja, como um grão de mostarda significa do tamanho, semelhante, pequena, mas quando essa fé é aplicada, ela vai crescer. Então, qual que é o propósito de Deus na nossa conversa de hoje, nesse nosso encontro? É Ele te encorajar a exercer fé, a saber que a fé já está aí dentro de você, mas apontar a sua fé na direção certa. Quando nós apontamos a nossa fé em Deus, nós temos uma resposta de Deus. Este é o grande diferencial quando nós deixamos de apontar a nossa fé para as coisas que foram criadas e voltar a nossa fé para aquele que é o Criador de todas as coisas. Há uma diferença imensa nisso. Deixamos de crer nas coisas, no homem, na natureza, no universo, nas circunstâncias. Deixamos de crer em nós mesmos no sentido de de exercer fé e passamos a crer em Deus. E Deus, quando nos dá a sua palavra, a nossa fé é desenvolvida. Olha como que uma ilustração pode ajudar a entender isso. Quando você dá a sua palavra para alguém e você cumpre a palavra que você deu para aquela pessoa, você gera uma relação de confiança. Aquela pessoa começa a confiar em você e sabe que você deu a sua palavra e ela pode confiar em você. No segundo momento, você dá a sua palavra de novo e você cumpre a sua palavra. Essa relação de confiança começa a aumentar. Então, a nossa relação de fé é muito parecido com isso, mas é diferente. É parecido por quê? Porque é uma relação de confiança. Fé é uma raiz da palavra confiança. Então, o que Deus está dizendo para nós é, receba a minha palavra. E quando você recebe a palavra de Deus, nós estamos diante de um Deus que cumpre a sua palavra. E quando Deus cumpre a sua palavra, nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus. E quando nós vemos essa confiança sendo desenvolvida e as respostas que Deus vai nos dando, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta, a nossa fé
alcança lugares que nós nunca antes imaginamos e passa a ser algo sobrenatural. Deixamos essa fé natural que Deus aplicou a todo ser humano e entramos num nível de fé sobrenatural. Ou seja, há uma fé depositada em todo ser humano. Essa fé precisa ser desenvolvida. E como que eu desenvolvo a minha fé? Aplicando ela em Deus. Porque se você aplica a sua fé em você mesmo, uma hora você se decepciona. Se você aplica a sua fé no universo, uma hora o universo não te responde. Uma hora você vai ver que isso tudo aí era uma certa fuga da realidade de que você deveria apresentar a sua fé diante de Deus. Você confia em outras pessoas, elas vão te decepcionar. Você confia nas coisas, as coisas falham, as coisas quebram, as coisas deixam, elas têm uma vida útil. Mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele mesmo é o autor e consumador da nossa fé. Foi Deus que criou isso e distribuiu de forma assim para todos. É inato, você já nasce com uma porção de fé. Mas hoje eu quero te chamar a isso, exercer e desenvolver a sua fé acreditando na palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele tem te dado. E se você vem cada dia aqui, se você está chegando aqui hoje a primeira vez, e você está recebendo essa mensagem, saiba que Deus tem o propósito hoje de desenvolver a sua fé, para que você cresça em fé, para que você possa obter o favor de Deus de forma plena. Porque esse é o caminho. A fé é a mão que alcança o milagre. A fé é que move os milagres. A fé é que nos faz alcançar o favor de Deus em todas as dimensões que Deus tem para nos abençoar. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé, mesmo que você receba o favor de Deus, você não reconhece que Deus está fazendo e você vai receber aquele favor, você não atribui aquilo a Deus, você começa a atribuir a sua fé em outras coisas que não sejam em Deus, e quando você vai buscar de novo, aquela fonte está seca. Mas quando você atribui a sua fé em Deus, você desenvolve a sua fé na direção certa, para o único lugar onde todos nós deveríamos apontar a nossa fé e desenvolver a nossa vida espiritual, crendo naquele que é Criador de todas as coisas. Não creia nas coisas, mas creia naquele que é o Criador de todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta bendita palavra que o Senhor nos apresenta nesse dia. Que o Senhor possa agora tocar a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem. E essa porção de fé que o Senhor já colocou no coração de cada um, ela venha se desenvolver através desta palavra que hoje foi ministrada, porque eu sei que o Senhor quer um relacionamento de intimidade, de proximidade com cada uma dessas pessoas que está ouvindo esta mensagem, esta oração. Por isso que o teu doce Espírito Santo faça uma aplicação personalizada, pessoal, particular, na vida de cada um que está recebendo essa mensagem agora, para que todos possam experimentar, como diz aqui na tua palavra, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem ser transformados pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que pela fé, cada pessoa que agora recebe essa mensagem também experimente isso, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em cada uma das áreas de sua vida, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu dia. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário com pedido de oração ou com o seu testemunho. Vai ser edificante para mim e para aqueles que vão ler também os seus comentários. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Envie esse vídeo. Você sabe, tem alguém aí que está precisando de um ânimo na sua fé, de renovar a sua fé, e essa palavra vai ao encontro do coração dessa pessoa para gerar transformação, assim como foi
ao encontro do seu coração. Por isso que você está aqui, até esses minutos finais aqui desse nosso encontro. E tenha um excelente dia. Nós seguimos aqui a proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.